Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil, né? Hoje o primeiro vídeo aí de 2021, né? Nós ficamos aí sem gravar durante a semana, né? Estamos aí começando o nosso primeiro vídeo do ano aí, né? A gente espera que daqui para frente a gente tenha um bate-papo cada vez mais descontraído, né? Vou considerar aí os erros de gravação também, né? Vou ser o mais verdadeiro possível aqui, né? Não ter tantas edições aí. Mas vamos lá, né? Vamos lá juntos, né? Para mais um ano aí, mais um desafio aí. Tá mostrando cada vez mais para vocês, né? Um pouco dessa maravilhosa ciência que é a eletrônica, né? Eu falo pouco porque é o seguinte, a infinidade de assuntos, né? Não nos deixa aí mostrar tudo o que é possível. Mas a gente vai pouco a pouco, né? Compartilhando um pouco de conhecimento, né? Eu passando um pouco para vocês e também aprendendo muito com vocês. Ok? Hoje a gente vai falar de uma coisa aí que qualquer um enfrenta esse problema, né, quando vai para essa área, tá? A gente falou que ia começar a fazer alguns vídeos a respeito de RF, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que tem nessa área é quando a gente vai montar, ou vai fazer, ou vai falar alguma coisa a respeito de bobina, ou indutor, ou choque, como cada um queira chamar, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo do laboratório, tá ok? Sempre que a gente vai montar alguma coisa na área de RF, né, sempre o indutor vai estar presente, né, ou a maioria das vezes, né, ou praticamente todas as vezes, né. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de indutores, bobinas, né, das suas aplicações mais simples, né, até umas mais bem elaboradas, né, desde um simples enrolamento de um fio de cobre, né, até bobinas, né, de FI que são mais elaboradas, né. Não é o foco disso aqui hoje, né. Hoje a gente vai falar simplesmente das bobinas, né, de núcleo de ar, tá. Eu não vou entrar na teoria disso aqui, né. Não é muito o intuito, né, do canal se aprofundar na teoria, né, mas ter uma teoria básica, tá. Mas hoje praticamente a gente vai falar da parte prática, né, da montagem dessas bobinas, né, porque essas bobinas, gente, né, esses tipos de enrolamentos simples assim, isso a gente não encontra no mercado, né. O que a gente encontra são indutores, né, como esse aqui, que são bobinas, né, com valores pré-determinados, né, e nem sempre os valores que a gente precisa a gente acaba encontrando, né. Tudo que a gente vai montar, gente, nessa parte de RF, né, vou dar alguns exemplos aqui. Isso aqui é um receptor de rádio, tá, ele recebe 3 faixas, né, AM, FM, ondas curtas, né? Então aqui vocês podem ver a quantidade, né, de bobinas que tem nos circuitos, né? Desde bobinas de núcleo de ar, né, bobinas aqui com núcleo de ferrite, tá? As bobinas de FI, ó, várias bobinas de FI aqui, né? Então, gente, né, e essa aqui, por exemplo, esse bastão grande aqui, né, com vários enrolamentos aqui, né, em cima de um bastão de ferrite, né, que também é uma bobina. Então, gente, esse componente, né, na área de RF, ele sempre é presente, né. Tem mais um aqui, isso aqui eu vou estar mostrando para você depois. Ele é um transmissor de sinal, né, ele transmite na faixa de FM simplesmente um bip, né. É uma montagem antiga que eu tenho aqui, né, mas depois eu vou compartilhar com vocês. Então eu tenho aqui a bobina, né, faz parte a bobina, né, eu tenho um capacitor variável, né, e a bobina, né, para me formar o circuito tanque aqui. Tenho também receptores, né, daquela compra que eu fiz, daqueles painéis de senha, né, eu desmontei alguns lá, a gente está fazendo alguns testes aqui. Isso aqui são os receptores, né, que recebe o sinal do controle remoto, né, eu já fiz aquisição do controle remoto, né, então tá aqui, a bobina está presente, né, um transformador aqui também está presente, no transformador de frequência, né, também está presente. Então vocês podem ver, gente, que é um componente, né, muito usado. Agora a grande dificuldade, né, é você acertar essa montagem, né,
do componente, né? Montar o indutor e ele ter, né, o valor que você precisa, né? Então, conforme eu falei, a gente usa muito, né, essas bobinas em transmissores, receptores, osciladores, né, instrumentos às vezes de medição, né? Mas quando você monta um danado, né, do componente desse aqui, né, eu montei alguns aqui e vou estar falando alguns exemplos para vocês aqui, né, ele tem uma série de características, parâmetros que influenciam, né, no resultado final, ou seja, na indutância que a gente precisa, né? Quando você coloca uma espira muito próxima da outra, o que acontece? Né? Não que isso não seja possível de se fazer. Se acaba criando, né, entre um e o outro fio uma capacitância parasita, né? Ela gera uma alta capacitância, né? Então, tendo essa geração dessa capacitância em conjunto com o indutor, acaba criando uma alta frequência de ressonância, né? Além disso, existe a resistência, né, ômica do próprio fio, né? O núcleo influencia muito, né? Sem núcleo eu não consigo chegar a altos valores, né? A não ser que eu tenha muitas espiras, né? E o núcleo, né, principalmente de ferrite ou materiais ferrosos, né, como a gente comentou, ele vai nos ajudar a aumentar, né, essa indutância, esses valores, né, com menos espiras, né? Evidentemente que depende, né, da permeabilidade magnética do material, né? Mas geralmente a gente monta essas pequenas bobinas aí com núcleo de ar, né? Ou seja, não tem um núcleo, a gente precisa de uma forma, né? Eu uso uma forminha aqui de 6 milímetros, né, que a gente usa para montar aqui, ó, né? Eu vou até montar uma aqui para vocês verem, né? E fazer cálculo, gente, tá? Hoje, né, existem muitos aplicativos, né, que ajuda você a montar essa bobina, né? E uma coisa que eu quero mostrar aqui também, depois eu vou até mostrar na tela do computador, que é uma referência, gente, tá? Porque é o seguinte, não pensem em vocês que vocês vão colocar lá e na hora de medir vai dar exatamente o valor que vocês calcularam. É um valor próximo, tá? Então é um valor bem próximo. Então, é uma referência, tá? Eu vou disponibilizar esse aplicativo, ele é freeware, né? Mas eu vou disponibilizar esse aplicativo. Mas na montagem, né, ele serve como uma referência para você chegar próximo, né, do valor que você quer. Aí existe algumas dicas, né, que a gente vai passar que vai ajudar, né, nesse valor. Então vamos imaginar que eu vou mostrar depois na prática, né, mas vamos imaginar que você montou uma bobina e o valor ficou abaixo daquilo que você calculou, vamos dizer assim, tá? Eu vou estar mostrando isso na prática. Então, levar em consideração o seguinte, né? O número de espiras influencia na indutância. Então, quanto maior o número de espiras são as voltas, gente, né? Se acostumar com esse termo de espiras. Então, quanto maior o número de espiras, maior a indutância. Então, vamos imaginar que você montou uma bobina dessa e você precisaria que uma bobina tivesse, 5 microhenries. Aí você mediu, deu 3. Né? No cálculo deu 5, mas medindo deu 3. Significa o quê? Que se aumentar o número de espiras, eu aumento essa indutância, né? O diâmetro também influencia, tá? Se eu aumentar o diâmetro, consequentemente, eu estou aumentando, né, o perímetro aqui da bobina. Consequentemente, eu estou aumentando o comprimento do fio, que por sua vez também aumenta a indutância. O comprimento aqui, né? Quanto maior o comprimento da bobina, né, maior o número da indutância, né? E lembrar, né, que o núcleo, né, nesse caso aqui núcleo de ar, o núcleo com material ferroso, né, ou ferrite ou qualquer material ferroso, ele aumenta muito, né, essa indutância, né? Existem bobinas que a gente monta, né? Eu tenho aqui algumas vazias, vamos dizer assim, algumas já montadas, não sei se dá para ver, mas ele já tem um núcleo de ferrite, ó, né? Então você pode montar uma bobina aqui, ó, acho que tem até uma montada aqui, ó, tá vendo? Você montar uma bobina, né? Isso é plástico, tá, gente? Né? Ele não influencia muito, né? Só para vocês terem uma ideia, né? A permeabilidade do ar é 1, né? Então você vai multiplicar por 1, é o mesmo valor. Você pega material ferroso, né? Dependendo do tipo de material, é 400, 500, 600 o fator de permeabilidade que você vai multiplicar. Agora, quando você pega o plástico, o papel, ele é muito baixo, tá? Então ele não influencia quase nada. Só que
Aqui dentro eu tenho um material de ferrite, né? Tem até como é que eu posso falar, um canal ali, né, para você colocar a chave e fazer o ajuste aqui, fazer com que a bobina se desloque para cima ou para baixo, variando o valor que você montou. Então quando você enrola e coloca o ferrite, ele dá um valor. Então conforme você vai variando aqui, né, colocando ele mais para cima ou mais para baixo, né, vocês vão perceber que vai ter uma variação, tá? Até no próprio rádio aqui, né, quando você pega um ferrite, né, esse ferrite aqui está bem colado, né, mas alguns ferrites que vocês vão encontrar, aqui ó, a verdade está solto, ó, né? Então aqui ó, a bobina ela está solta. Então se você for medir o valor e fizer essa movimentação, vocês vão ver que varia, né, o valor dessa indutância, né? Então, mas não é o nosso caso agora, a gente pode estar falando isso mais para frente. Hoje é bobina de núcleo de ar que a gente usa muito, né? Então, gente, eu vou usar o aplicativo agora no computador, né? Tem um aplicativo que a gente consegue filmar a tela do computador e a gente vai estar falando justamente, né, a respeito dessas montagens, né? Então tem aqui algumas anotações que eu fiz, né, de duas montagens, são duas bobinas que eu fiz aqui, ó. Uma é essa aqui, né? A outra é essa aqui, são bitolas de fio diferente, né? A gente tem bastante bitola de fio aqui, né? Então uma que eu usei, né, foi com esse fio aqui, que é o fio 23, e esse aqui é o outro que eu usei com fio 26, tá? Eu tenho algumas bobinas anotadas aí, as bitolas, né? Desde fios bem fininhos aqui, né? 32, 28, né? Então a gente fez algumas montagens, né? E fez algumas medições. A gente vai falar de instrumentos de medição, tá? Eu tenho aqui uma ponte RCL, né? A gente chama de ponte RCL, o medidor, né? Ele mede resistência, indutância e capacitância. Ele é da Icel, tá? Ele é bem barato, vamos dizer assim, né? Só que ele não tem tanta precisão, né? Para vocês terem uma ideia, a menor escala aqui é 200, né, microhenries. É a menor escala de indutância que eu tenho, né? Aí tem equipamentos mais bem elaborados, né? Esse aqui, por exemplo, né, é um da Ikari, né? Mas ele tem uma quantidade de informações muito grande, né? Até acender a luz aqui para a gente poder ver melhor, né? Para vocês terem uma ideia, né, que tudo influencia na medição. Aqui eu tenho um cabo simples, ó, né? Um plug banana com uma garra jacaré na ponta. Esse aqui, além de ter, né, a gente chama de guarda, é um aterramento das ponteiras, né? Olha a diferença das ponteiras de medição. Para a gente realmente, né, não ter, né, eu só mexendo aqui eu já estou mudando a capacitância ali, né? Colocando mais próximo, mais perto. Ele tem já uma como é que eu posso dizer, uma maneira, né, uma mola bem forte aqui para realmente prender, né, e eu largar o cabo e ver a medição, né? E ele me dá uma série de informações, certo? Além da resistência, capacitância e indutância, tá? Então eu vou mostrar medindo com um, medindo com o outro, tá bom? E mostrar a montagem dessa bobininha aqui, tá ok? A gente já volta. Antes da gente ir lá para o software no computador mostrar para vocês, eu vou estar mostrando primeiro aqui o que eu fiz, né? Essas montagens aqui, para depois a gente ir lá colocar os valores, né? Ver o valor que vai dar e depois a gente medir, voltar para cá e medir, tá? Eu usei duas bitolas de fio, tá? Eu montei um indutor, uma bobina com fio 20 e outra com fio 23. Então tá aqui o 20 e o 23. Como é que a gente sabe a bitola do fio, né? Ou a gente já compra na bitola que a gente precisa, ou através de medição, né? Para medir a bitola do fio, né, dependendo do fio, a gente tem que usar micrômetro, gente, tá? Não vou entrar nesse mérito agora aqui, né? Mas eu já tenho esse micrômetro aí há alguns anos já. Então por aqui você consegue medir, né, com o máximo de exatidão aí, né, a bitola do fio, né? Ou o paquímetro, mas o paquímetro não vai me dar a mesma precisão, né, que o micrômetro me dá, né? Então baseado na bitola do fio, né, tá aqui o diâmetro do fio, você consegue identificar, né, se é fio 20, 23. Então no nosso caso aqui, nós usamos o fio 23, né, e usamos o fio 20, tá aqui, né? Então, só que eu medi, tá? Então deu um valor um pouquinho diferente lá. Lembrar que ele tem verniz, né, em volta. Então o verniz não faz parte da bitola do fio, tá? Ele é simplesmente um isolante, né? Quando você monta a bobina, elas estão próximas, espiras próximas umas das outras, né? Para não fechar curto, eles são isolados. Então vamos lá.
Então nós montamos, né, duas bobinas, tá? Eu usei, tá, esse tubinho aqui que eu tenho aqui, que ele tem 6 milímetros de diâmetro, tá? Então ele que eu usei de forma para poder montar as duas bobinas, né? Então a gente vai, pega uma ponta do fio, né? Deixa eu soltar aqui. Né, segura a ponta do fio, né, e vai fazendo, né, a montagem, colocando espiras mais próximas, né, mais longas, né, lembrar que a distância influencia, tal, e vai montando, tá? Lembrar que quando você acabar de montar, né, e o fio ele é esmaltado, né, a gente tem que ou raspar, né, a gente pode usar um estilete e raspar esse verniz, porque o verniz é isolante, né? Ou usar lixa, né? Uma lixa comum. Eu, gente, particularmente prefiro isso aqui, ó, tá? Lixa de unha, né? Isso é baratinho, né? Então você segura aqui e lixa, ele dá muito mais apoio para você lixar do que essa lixa convencional. E eu costumo fazer o que? Eu costumo estanhar depois disso, né? Então, ou seja, ele vai ter uma condutibilidade aí perfeita, né? Ou seja, não pode esquecer de raspar. Quanto à bitola do fio, gente, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? O que interessa, né? O que mais interessa, não que outros fatores não interessam, né? É a capacidade, né, de condução de corrente. Evidentemente que bitolas mais finas, né, tem uma capacidade, deixa eu mostrar a tabela aqui, menor de corrente, né? Você pega um fio 40, por exemplo, aqui, ele só consegue 23 miliamperes, né? Se você pega um fio, né, esse que eu usei, por exemplo, 23, ele já tem uma capacidade aí de até 1,162 amperes, tá? Então, o fator preponderante aí para a bitola do fio é mais a capacidade de condução de corrente, né? Evidentemente que quanto mais grosso o fio, né, para moldar a bobina ela fica melhor, né? Imagine vocês pegarem um fio fininho como esse aqui, né, ou como essa aqui, por exemplo, tá? Vou mostrar duas aqui. Ó, eu tenho uma bobina aqui com fio grosso, né? Se eu quiser montar com uma bitola menor, né, ela fica muito, né, vai amassar fácil, vai torcer fácil, vai deformar. Aqui não, aqui eu tenho uma rigidez maior, né? Mas tudo isso influencia, né? Como eu comentei, se o fio é mais grosso, né, o comprimento da bobina vai alterar. Se o fio é mais grosso, né, às vezes a quantidade de espira vai alterar. Então tudo isso leva-se em consideração, tá? Agora, o principal é a capacidade de corrente, né? Se eu for rolar com fio fininho, né, quando você coloca a forma e faz, na hora de você tirar vai amassar tudo, né? Aí já é aconselhável você usar um núcleo, né, daqueles tubinhos de papel, tá? Isso vai ajudar, ou plástico, tá? Isso vai ajudar bastante. E tanto o papel quanto o plástico, tá, eles não influenciam quase nada, né, em comparação, tá, com o núcleo de ar, né? Aquele fator de permeabilidade dele é muito pouco diferente do ar. O ar é 1, né, no caso o papel é de 2 a 5, né, o plástico é próximo disso aí, então não vai interferir muito, né? Mas conforme eu falei, gente, a diferença, né, que dá entre você calcular e montar às vezes é pequena, né, considerando a unidade que você está medindo. Mas vamos lá, resumindo aqui. Então o que eu fiz? Eu montei duas, tá? Todas elas com 10 espiras, ou seja, eu dei 10 voltas aqui, né? O núcleo é 0,6, tanto um quanto a outra bitola, que tá ao contrário. O comprimento da bobina foi o que eu medi aqui, ó, tá? Deu 14 milímetros de comprimento de bobina, né? Esse é o comprimento da bobina, é o que a gente vai colocar lá, né? Então as duas são exatamente iguais. A única coisa que mudou é a bitola do fio, tá? Então a gente vai fazer lá no software, tá? Usando esses valores. Eu tenho aqui as medidas já, depois a gente vai medir tanto, né, nessa ponte RLC mais comum aqui, como nessa aqui que é mais precisa, que é mais profissional, tá bom? A gente vai para o software e já volta. Esse é o software, tá, que eu comentei com vocês, né, o Calc Bob, né? Ele é freeware, eu vou estar disponibilizando para vocês aí, quem quiser fazer o download, está na descrição do vídeo. Ele me dá duas opções, né? Ele calcula a indutância fornecendo as dimensões da bobina, né? Ou seja, eu coloco as dimensões, se eu colocar aqui, ó, espira, diâmetro, diâmetro do fio, comprimento da bobina, e ele me dá o valor de L. E o outro, né, é colocar
a indutância, né? Ele calcula dimensões da bobina fornecendo a indutância, né? Então, no nosso caso aqui, eu fiz a bobina, né? E vou mostrar o cálculo que ele faz aqui, depois a gente vai medir e vocês vão ver que vai ter a diferença que eu falei para vocês, né? Por que essa diferença, gente? Envolve uma série de fatores, fatores construtivos, fator da qualidade do cobre, fator de isolamento, ou seja, né, é uma referência para a gente montar, mas vamos lá. Então eu vou fornecer as medidas, né, para saber a indutância que vai dar. Então a primeira bobina que eu montei, né, lembra que todas elas eu coloquei como 10 espiras, então eu vou colocar aqui 10. O diâmetro do núcleo, né, aquela forma que eu usei é 6 milímetros, né? O diâmetro do fio eu usei 2, tá? O fio 20, ele é 0,85 milímetros de diâmetro, né? E o comprimento da bobina, ambos é 14 milímetros, né? Quando eu medi com o paquímetro lá. Então, quando eu calculo aqui, ó, né? Ele está falando aqui, ó, verifique o comprimento da bobina parece grande a menos que exista espaçamento entre espiras, tá? Então, o que ele está falando? Eu sei que o diâmetro do fio é 0,85, né? Se eu tenho 10 espiras, se elas estivessem bem juntas, 10 vezes 85, né? Me daria aí 8,5 milímetros, né? Mas eu estou dizendo que é 14, então significa que há espaço entre as bobinas, exatamente o que ele está falando aqui. Mas é o que eu montei, tá? Então, colocando OK, né? Qual o resultado que eu tenho aqui? Só para vocês terem ideia, a indutância é de 272 nanohenries, tá? Então, eu já anotei isso aqui, tá? Esse valor aqui que eu estou falando para vocês, né? Agora, a outra bobina é a mesma coisa. O que eu mudei? Somente, né? A bitola do fio, tá? Então, de vez de 0,85, né, que era o fio 20, eu usei o 23, agora é 0,63, tá? Então, vou mudar aqui 0,63 e vou mandar calcular, né? Ele vai falar a mesma coisa, né, que existe o diâmetro do fio, quantidade de espira, o comprimento que eu dei é maior, né? Então, significa que há espaço entre espiras, ok. Né? É legal isso aqui porque é o seguinte, ele me dá o resultado aqui, depois outro aqui, né? Depois ele vai, né, refazendo. Quando você abre o aplicativo, ele não tem nada, né? Então é bom para comparar um com o outro. Então, mudando somente o diâmetro, né, do fio, o valor que ele me deu foi 256,3 nanos, né? Em relação ao outro, né? Então pode ver que a diferença é quase nenhuma. A gente está falando de nanohenries, né? Então, para vocês verem que a bitola do fio, né? Lógico, evidentemente que, né, eu não vou pegar um fio muito fino com muito grosso, mas valores próximos não muda praticamente nada, gente, né? É mais em relação à capacidade de corrente que ela pode trabalhar, tá bom? Então isso aqui era para mostrar, tá? Eu já anotei esses valores aqui, né? Tanto um quanto o outro, né? Então a gente vai depois medir, né, esses valores lá para ver que realmente não bate 100%, né? É um valor razoavelmente próximo, né? Mas algumas dicas que a gente vai passar para vocês, ok? Tá aqui então as anotações, né, daquilo que a gente viu no software, tá? Então eu vou medir nesse aqui que me dá menos precisão, porque é o seguinte, né? A escala menor dele está na faixa de 200 microhenries, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, vou medir, né? Lembrar, gente, que a gente coloca e deixa, né? Porque a mão da gente já influencia, né? Então o valor que deu, ó, deu 0,7, significa que esse valor aqui é de 700 nanohenries, tá? Se a escala tá aqui 200 micro, né? Então no ponto 7 aqui eu tenho 700 nano e o valor medido lá deu 272 nanos, né? Agora eu vou pegar essa mesma bobina e vou medir nesse aqui que realmente me dá uma precisão por ser profissional, né? Então eu vou colocar aqui, ó, até a garra é diferente, né? A gente vai ver realmente, né, qual é o valor, né, dessa bobina aqui, né? Então a gente vai ver, olha o valor que está dando, 1,4 microhenries, né? Então bem diferente daquilo que a gente fez, né? Ou seja, o valor calculado lá é diferente. Vamos imaginar que o valor que eu realmente quisesse fosse os 270 nano, né? Então, para mim chegar nisso aqui, o que eu teria que fazer? Colocar mais espiras. Lembra que eu comentei? Quanto maior o número de espira, maior a indutância, né? Esse aqui ele é tão preciso que ele me dá outros, né, outros parâmetros da bobina. Ele me dá o fator Q,
né? Ele me dá o ESR, ele me dá o ângulo dele, ele me dá a densidade dele. Então, ou seja, ele me dá uma série de fatores. Ele é realmente muito preciso. Então pode ver que a diferença é relativamente considerável aí, né? Vamos medir o outro, que é a bitola do fio menor, né? Conforme eu falei para vocês, que não vai ter tanta diferença. Então eu medindo aqui por esse aqui, ó. Vamos lá. Então vamos me dar quanto, ó? 0,7, 0,6, né? Diferença pequena também. Agora vamos colocar pequena em relação ao outro, tá? Agora vamos medir nesse aqui, ó, pra gente ver o que vai dar aqui. Tinha dado 1,4 o outro, né? Vamos ver. Deu 1,6, ó. Tá vendo? Micro-Henries, tá? 1,5, né? Não posso nem estar mexendo aqui. Então a diferença é única e exclusivamente em função da bitola. Evidentemente, gente, que se eu aproximar, né, ou separar mais a distância entre elas, né, eu mudo o valor do que? Do comprimento da bobina. Então, conforme falei, gente, né, é bem complexo, vamos dizer assim, né? Radiofrequência em geral já é mais complexa, né? As montagens já são um pouco mais complicadas, né? Então, se você quer realmente uma precisão, você teria que ter instrumentos de altíssima precisão, não só para medir, como também para montar, né? Então, algumas dicas, tá? Então, o que a gente deve levar em consideração, né? Algumas anotações que eu fiz. Número de espiras. Quanto maior o número de espiras, maior a indutância. Diâmetro. Quanto maior, maior a indutância. O comprimento da bobina, né? Quanto maior, maior a indutância. Material, né? Com núcleo de ar, eu não consigo grandes valores, né? Para me aumentar, ou eu sou obrigado a colocar muita espira, significa que eu tenho que usar um fio fino. Por outro lado, fio fino conduz menos corrente, né? E acaba ficando uma bobina muito grande, às vezes, com um fio maior. Ou então eu coloco o núcleo do ferrite, né? Tem até um bastão de ferrite aqui. Um exemplo, né? Tem quadrado, né? Nesse formato, né? Então isso, gente, né? É aquilo que eu falei. O software ajuda para te dar uma referência, tá? Então você viu que fazendo ali, me deu tal medida. Então, para me enxergar, o que eu tenho que fazer? Aumentar o número de espiras, né? Ou seja, eu posso manter o mesmo comprimento, porém com quantidade de espira maior, né? Só que o fio, gente, se for muito fino, é difícil a gente moldar, né? Esses fios um pouco mais grossos, né? Ou seja, você montou, né? Ele é mais difícil de deformar, né? Do que fio muito fino, né? Então você pega bobinas pequenas, né? Que nem essa aqui, por exemplo, ó, né? Então uma bobininha montada aqui, ó, né? Só que é o seguinte, ó, eu apertei aqui, ela já me deforma tudo, né? O que já faz alterar o valor da indutância, né? Então é só uma dica, gente, tá? Não é fácil, né? Você chegar exatamente no valor que você quer, mas valores próximos, tá? Geralmente as bobinas, né? Elas vão tá junto com o capacitor, né? Por isso que geralmente, né? Nos circuitos tanque aí, né? O capacitor que é variável, para que você consiga fazer o ponto de ressonância aí através do capacitor, né? Existem bobinas variáveis, né? Mas muito pouco usadas, né? Eu mesmo dificilmente já vi isso. Mas é isso aí, gente, tá? Eu acho que é mais uma dica, né? Para quem se aventura aí na área de RF, né? É uma área muito interessante, porém muito trabalhosa, tá ok? Esse é o primeiro vídeo do canal, né? Do ano. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que o bate-papo nosso seja cada vez mais descontraído aí. E a gente vai estar constantemente trazendo novidade para vocês. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos, né? Obrigado a todos os inscritos do canal. Um feliz ano de 2021, né? Com muita saúde, principalmente com muita saúde, né? E até os próximos vídeos. Um abraço e até lá.